Canal EBD com Eduardo, a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando com a temática geral a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje, lição de número 10, traz o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. E aí hoje eu vou começar comentando o tema. Procurar comentar essa expressão renovação cotidiana e a expressão homem interior. Renovação cotidiana aqui fala do renovo espiritual, da renovação espiritual, e esse renovo espiritual que acontece diariamente, que é necessário todos os dias na vida do cristão. Homem interior aqui fala de nós no que diz respeito à parte interior ou a parte espiritual. Nós pudemos ver recentemente que o homem é composto de 3 substâncias, né? É um ser tricotômico, sendo essas 3 substâncias uma parte espiritual ou imaterial e uma parte física. A parte espiritual, que é a parte imaterial, ela é composta ela diz respeito à parte diz respeito ao espírito e à alma. E a parte física ou material diz respeito ao corpo. O ser humano é composto de parte imaterial ou espiritual, que é o espírito e a alma, e a parte material ou física, que é o corpo. Paulo, quando fala do homem interior, ele está falando da nossa parte de dentro, a parte que não se vê, a parte invisível, a parte espiritual. E Paulo, quando nós vamos observar o textual da lição de hoje, 2 Coríntios 4,16, Paulo fala do homem exterior e do homem interior. Homem interior é a nossa vida espiritual, nossa parte de dentro, né? Que é o lado espiritual do ser humano. A parte exterior, interior, dentro, exterior, fora, que é essa parte que a gente consegue ver, que é palpável, que é a parte física, esse corpo, essa matéria. Quando a lição fala de renovação cotidiana do homem interior, é a nossa renovação espiritual que nós precisamos todos os dias. É a nossa renovação do nosso homem interior. A renovação que nós precisamos da parte do ser humano que se conecta, que nos dá um elo de ligação com Deus, que é a nossa parte espiritual. E o texto áureo, para frisar aqui, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, ou seja, a nossa parte física, essa matéria, se corrompa, ou seja, ainda que tenhamos prejuízo, problemas, circunstâncias adversas fisicamente, problemas com essa matéria, que ainda que essa matéria sofra, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, espiritualmente, nós estaremos em Deus renovados todos os dias. Então, Paulo estava nesse texto nos mostrando que por mais que a gente sofra fisicamente, por mais que a nossa matéria sofra, se nós estivermos bem com Deus, nós estaremos renovados espiritualmente todos os dias. E isso é o que é mais importante, precioso, valioso para as nossas vidas. O nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso estreitar o relacionamento, ou seja, buscar intimidade com Deus. Então, a nossa lição, ela traz na parte introdutória a evidência, ou assim, começa citando que as adversidades externas, ou seja, os problemas que nós passamos na vida cotidiana, são uma incontestável realidade. Ou seja, essa matéria, enquanto ela existir, passará por adversidades. Enquanto nós estivermos na Terra, nosso eu exterior, o nosso homem exterior, a nossa vida no âmbito humano, ela vai ter adversidades, vai ter dificuldades, isso é incontestável. A realidade é essa. A nossa lição evidencia ainda que, apesar disso,
por meio do Espírito Santo, aqueles que alcançaram a salvação, aqueles que têm Cristo na vida, experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Ou seja, pode até sofrer fisicamente, mas se alcançou a salvação, se está em Cristo, todos os dias nós temos em Cristo um renovo espiritual. Nós somos alcançados através do Espírito Santo de Deus, um renovo espiritual todos os dias. Ou seja, ainda que o exterior sofra, o físico, a matéria, o interior está sendo renovado. É por isso que o crente, ele consegue louvar em um momento de dor. Ele consegue ter esperança no momento de dificuldade. Ele consegue louvar quando não está tudo bem, quando está passando por momentos difíceis. Então nós vemos, conforme 2 Coríntios 4,16, que quando nós estamos com relacionamento estreitado com Deus, a gente pode até sofrer aqui na terra. Porém, nós estaremos felizes, estaremos esperançosos, estaremos crendo, estaremos buscando ao Senhor. Não é porque somos bons em nós mesmos, não é porque somos fortes em nós mesmos, é porque o Espírito de Deus está em nós e Ele vai renovando-nos, vai nos trazendo um renovo espiritual todos os dias. Primeiro tópico da nossa lição, o sofrimento exterior. Primeiro, a experiência de Paulo. Nós vemos que o texto áureo e a leitura bíblica em classe é extraída de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto. E Paulo, então, é que traz essa abordagem da qual nós estamos trazendo esse comentário, com base naquilo que eu já introduzi e que estamos continuando a falar. E ninguém melhor que o apóstolo Paulo para falar sobre renovação espiritual, para falar de renovação do homem interior, para falar das adversidades da vida, que mesmo passando por momentos difíceis, a gente supera em Deus, que o Espírito Santo está conosco, está nos fortalecendo, e aí a nossa vida no âmbito humano pode não estar tão bem, mas a vida no sentido espiritual, ela vai sendo renovada todos os dias. Paulo é alguém com muita condição por experiências de vida cristã para abordar esse assunto com a eficiência, pelo que ele viveu, pelo que ele aprendeu, pelas experiências espirituais que ele tinha, pelo conhecimento acerca de Deus que ele tinha, tanto do conhecimento no sentido bíblico, da vontade de Deus, quanto das experiências espirituais. Nós vemos que o apóstolo Paulo, a lição evidencia, a nossa lição, o apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Ele foi uma pessoa que sofreu com essa matéria, mas a vida espiritual dele estava firme em Deus. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Paulo chegou a perder a esperança quanto ao seu viver na sua matéria. Não a esperança em Deus, mas a esperança dessa matéria permanecer viva, diante de tantas dificuldades, tribulações que ele enfrentou. Só que a fé dele estava firme, ele estava sólida, estava firme no seu propósito, na sua convicção, o apóstolo Paulo, mesmo diante das dificuldades. Nós vemos nesta segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala que passou por várias prisões. Paulo foi açoitado várias vezes. Paulo foi apedrejado. O apóstolo Paulo teve várias perseguições. Paulo relata que ele teve fadiga, fome, sede, frio, e enfrentou até a nudez ao longo da sua jornada de vida cristã. Nós vemos que Paulo sintetiza as adversidades da jornada de fé do crente quando ele diz em 2 Timóteo 3,12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tem gente que diz assim: aceita Jesus para você parar de sofrer, para você parar de ser perseguido. Ei, isso vai te levar a fracassar. E isso pode te levar a perder o foco do céu. Se você achar que servir a Deus está tudo tranquilo, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais sofrimento, aceitou a Jesus, acabou o problema. Não. Nós somos perseguidos de várias formas por servirmos a Deus. Somos caluniados, somos difamados, recebemos um monte de palavras contrárias.
por sermos servos de Deus. O apóstolo Paulo passou muito por isso. Mas, na verdade, o que mais importa não é o quanto a nossa matéria está sofrendo, mesmo que seja por Cristo, mas como o nosso homem interior, a nossa vida espiritual está diante de Deus. Nós vemos que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais. E por isso, como seres humanos, nós somos frágeis. Nós, fisicamente, a nossa matéria, o nosso eu em si é fraco. Mas quando nós recebemos o renovo espiritual, nós nos tornamos fortes através da presença e da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Por isso, sendo renovados, nós nos tornamos fortes em Deus. Segundo subtópico do primeiro tópico, o exemplo do apóstolo. Nós vemos que, mesmo sofrendo, o apóstolo Paulo não demonstrou retroceder, nem tampouco nós vemos Paulo negando sua fé em Cristo. Paulo passou por provações, mas estas acabaram forjando o apóstolo a ter confiança em Deus, né? Confiar em Deus na sua vida e ministério. Então, as provações acabaram forjando o apóstolo Paulo, acabaram ajudando, acabaram contribuindo positivamente, como o próprio apóstolo diz na carta aos Romanos, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, né? Então nós vemos que Paulo reconheceu que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Deus utiliza a nossa fraqueza como instrumento para trabalhar em nossas vidas. Uma série de coisas nós aprendemos através do agir de Deus com as nossas fraquezas. Deus trabalha nas nossas fraquezas para mostrar para nos deixar bastante cientes do quanto nós somos limitados, do quanto precisamos de Deus, para Deus nos mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. E aí, quando a gente acha que acabou tudo por causa das nossas fraquezas, aí Ele mostra para nós o seu poder e que Ele estava no controle e que Ele continua sendo Deus. Né? Então, Deus trabalha assim, Deus utiliza nossas fraquezas como instrumento do seu poder. Nós vemos que Paulo, consciente da sua vocação, convicto da sua vocação, ele declara: por isso nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O nosso homem exterior pode até se corromper, mas nós não vamos desfalecer, porque espiritualmente Deus tem nos fortalecido através do seu renovo espiritual. Nós vemos então que Paulo deixa um legado de esperança. E nós vemos que Cristo nos assegurou, corroborando com o que Paulo nos ensina. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para fecharmos o primeiro tópico, a esperança do crente. Nós vemos a Bíblia mostrar o contraste entre as aflições que o ser humano passa e o poder de Deus na vida daqueles que o servem. Nós vemos nos escritos do próprio apóstolo Paulo, neste mesmo capítulo 4, ele dizer que o crente pode até ser atribulado, mas não angustiado. Ou seja, o crente pode estar pressionado, mas ele não será esmagado. Paulo diz que o crente pode até estar perplexo, mas não desanimado. Ou seja, o crente pode até passar por um momento ali que ele fica confuso. Porém, ele não vai se desesperar. Paulo diz, o crente muitas vezes está sendo perseguido, mas não desamparado. Ou seja, mesmo que sejamos ameaçados, mesmo que alguém esteja nos perseguindo, Deus nunca vai nos deixar só. Nós nunca estaremos abandonados. Paulo diz ainda que muitas vezes o crente está abatido, mas não será destruído. Ou seja, o crente pode até estar derrubado, ele pode até cair, só que ele vai levantar, ele não vai ficar lá. Ou seja, mesmo derrubado, o crente não será nocauteado. Ele pode até cair por conta das suas limitações, mas Deus vai fazer ele se reerguer, ele vai levantar e não será vencido, não será derrotado. Então nós vemos que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento,
Deus sempre provê um meio de escape. Nós estamos sujeitos às adversidades, às dificuldades, a algum desânimo em algum momento, mas nós não iremos desistir, nós não iremos fraquejar, nós não seremos vencidos se permanecermos servindo a Deus e tendo a presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Portanto, como cristãos, nós não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. Nós, mesmo diante das maiores adversidades, nós temos que permanecer aguardando a bem-aventurada esperança. Até porque breve Jesus voltará. Segundo, a renovação exterior. Primeiro, o fortalecimento diário. Esse segundo tópico fala sobre a renovação da vida espiritual, que é a renovação da parte interna, do interior do ser humano. Aí aqui nós vemos sobre o fortalecimento que nós precisamos todos os dias. Nós vemos que a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é o agente que nos torna habilitados a nos mantermos firmes na adversidade. É o Espírito Santo que ajuda o ser humano, é o Espírito Santo que condiciona o cristão a se manter firme na adversidade. Não é pelas nossas próprias forças, não é pelos nossos próprios métodos, é se nós tivermos o Espírito Santo de Deus na vida. É Ele que garante que nós vamos nos manter firme diante dos momentos difíceis, conforme nós vemos em João 14, 16, 17. Jesus rogou ao Pai para que o Espírito Santo pudesse estar conosco, para que Ele estando conosco, nós pudéssemos ter firmeza, permanecermos firmes nos caminhos e no propósito do Senhor. Então nós vemos que esse poder do Espírito Santo, ele atua em nós, no nosso homem interior, ou seja, na nossa vida espiritual. Nós vemos também que, apesar da fraqueza e dos sofrimentos exteriores, ou seja, dos sofrimentos dessa parte física, da matéria, a nossa parte interior, ou seja, a nossa vida espiritual, contudo, está sempre sendo renovada todos os dias, né? Conforme 2 Coríntios 4,16, parte B. A nossa lição evidencia que esse renovo que acontece em nossas vidas, nossa vida espiritual, ocorre por meio da santificação pessoal, da fidelidade, da reverência, da oração, jejum e temor a Deus. Como eu faço para estar sempre sendo renovado através do Santo Espírito de Deus? Buscando se santificar, continuando sendo fiel, sempre tendo reverência a Deus, sempre buscando a Deus em jejum, em oração e jejum, e sempre tendo temor ao Senhor. E eu grifei aqui essa última parte desse primeiro tópico, que diz: portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça todos os dias, nos fortaleça dia a dia. Segundo, o eterno peso de glória. Nós vemos que Paulo declara em 2 Coríntios 4,17, eu acho interessante esse versículo, quando Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Primeiro, Paulo diz que a nossa tribulação, a tribulação na vida do crente, é leve e momentânea, né? E eu já meditei nesse texto algumas vezes, já até comentei que parece, a certo modo, que Paulo está querendo dizer que o que o cristão passa é algo tranquilo, que é leve e que é rápido, momentâneo. Agora, quando nós vamos olhar o contexto do versículo, nós percebemos que Paulo, ele faz aqui uma comparação entre o sofrimento, as tribulações do cristão e o peso da glória que será revelado em nós. Quando ele compara, quando você olha só para a tribulação do crente, você pensa, o crente tem a tribulação em um peso muito elevado. Mas quando nós vamos olhar e meditar no quão glorioso, grandioso será a glória, o peso da glória, que em nós há de ser revelado nas mansões celestiais, a gente começa a perceber, a entender Paulo. Porque Paulo, ele compara esse sofrimento que nós estamos passando com o peso extraordinário de glória que Deus há de revelar em nós.
que Deus reservou para nós, para os seus servos, e a gente passa a entender que todo o sofrimento que nós passamos na terra, comparado com a glória que há de ser revelada em nós, que Deus preparou para nós, a nossa tribulação, ela é leve, ela é momentânea. Porque a glória que em nós há de ser revelada é algo extraordinário, que a mente humana limitada não consegue compreender. E será algo que Deus, que vai ser a coisa mais extraordinária da nossa vida, e vai ser para toda a eternidade, para todo sempre. No porvir há de ser revelado o extraordinário, o sobrenatural de Deus, que será vivenciado todo momento por nós, na eternidade, no porvir. É nesse contexto que Paulo, então aí comparando, ele diz que a nossa tribulação é até leve diante de tudo que Deus há de fazer por nós. Então nós vemos que a adversidade, ela serve como instrumento encorajador do homem interior e o impulsiona a prosseguir. O que quer dizer isso aqui? Quando nós estamos sofrendo fisicamente, exteriormente, essa matéria está passando por dificuldade, isso é um incentivo. Por quê? Porque a gente medita no sofrimento da nossa vida exterior, sabendo que se estamos em comunhão com Deus, a nossa alma, nossa parte espiritual está bem, e estando a nossa vida espiritual bem, o momento de dificuldade é um momento que nos impulsiona a prosseguir. Por quê? Porque se estamos passando por dificuldade, mas estamos bem com Deus, Deus ainda é o nosso Deus, Deus ainda está vivo, Deus ainda está de pé, Deus ainda tem poder, então nós vamos ter ânimo para prosseguir e para vencer os momentos difíceis e saber que espiritualmente nós continuamos fortes, porque Deus tem nos fortalecido, tem nos ajudado, tem nos renovado através do seu Santo Espírito dia a dia. Para fecharmos esse tópico, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Esse versículo de Romanos 8:18 nos ajuda a entender ainda melhor 2 Coríntios 4, o que Paulo quis dizer em 2 Coríntios 4:16, né? Que as aflições que nós passamos aqui não podem ser comparadas com a glória que Deus vai revelar sobre nós. Podemos até sofrer muito, mas o peso da glória será infinitamente além do sofrimento, de todo o sofrimento que aqui passarmos. O peso da glória será muito maior. Louvado seja Deus. Para fecharmos o segundo tópico, a visão da eternidade. Nós vemos aqui que, fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, da vida no porvir, da vida eterna, o cristão é exortado a não focar, 2 Coríntios 4:18, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, são efêmeras, são passageiras. E as que se não veem são eternas. Então nós vemos aqui que se nós estamos sendo fortalecidos, se nós fomos fortalecidos em Deus, nós precisamos ter plena consciência daquilo que Deus reservou para nós na eternidade, na vida vindoura. Por isso nós somos exortados a não focarmos nas coisas que nós vemos, ou seja, nas coisas terrenas, nas coisas materiais. O nosso foco tem que ser aquilo que nós não vemos, que é o mundo espiritual do porvir. É o que está reservado nas mansões celestiais. Nós não sabemos, nós não vemos, mas nós temos consciência, nós sabemos que é algo grandioso, maravilhoso, extraordinário que Deus revelou para nós. Então nós temos que focar no que nós não estamos vendo ainda. Aquilo que nós estamos vendo já existe, diante do nosso momento de vida. Mas aquilo que nós não vemos, mas está prometido por Deus na sua palavra, é algo extraordinário que nós viveremos no porvir, na eternidade. Nós vemos aqui, portanto, que somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Nós estamos sendo renovados todos os dias para vivermos pensando naquilo que Deus reservou para nós na eternidade. Nós vemos que Paulo diz em Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não naquelas que são da terra. Então, nosso foco é nas mansões celestiais. Para fecharmos, os desafios de hoje. Primeiro, cultura secularista. Cultura secularista é a cultura deste século, a cultura do sistema mundano. Nós vemos que o espírito da Babilônia, que é o sistema
mundano, mundial, que é dominado pelo inimigo, por meio da cultura secularista, a cultura deste século, a cultura do mundana dos nossos dias, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Ou seja, o sistema mundano dos nossos dias tem procurado acabar com a vida espiritual dos que servem a Deus. É um sistema materialista, um sistema que nega a realidade espiritual, que nega a existência de Deus e nega a verdade da palavra de Deus. Nós vemos que, diante dos ataques que a igreja, a verdade, o próprio Deus sofre através do sistema mundano, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, que resista aos ataques externos, que tome posição contra o advento do mal. Nós precisamos buscar renovação espiritual todos os dias. Precisamos resistir a esses ataques externos e precisamos tomar posição. Nós temos que ter convicção da fé que temos. Nós temos que ter convicção daquilo que cremos. Nós temos que defender aquilo que professamos. Nós temos que tomar posição contra o levante do mal. Segundo, relativismo doutrinário. Pensa em algo terrível, perigoso, extremamente prejudicial. Nós vemos que é outro tipo de ataque que procura aniquilar a nossa vida espiritual, que é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Todos os dias, essa problemática ela é um desafio para nós, da relativização da doutrina da palavra de Deus, que é a busca por desconstruir os fundamentos da nossa fé. Nós vemos aqui que não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta, sem valorizar a palavra de Deus. Estão tentando desconstruir os fundamentos da nossa fé. Estão tentando desconstruir aquilo que entendemos pelo que a Bíblia ensina. Estão, em outras palavras, estão tentando desconstruir o que a Bíblia ensina. E nós precisamos de buscar renovação espiritual, e essa renovação espiritual só pode acontecer se nós estivermos valorizando a palavra de Deus. Se nós vigiarmos para não cair nesse lado do maligno e deixarmos ser influenciados para desvalorizar, para desconstruir aquilo que a Bíblia ensina quanto ao nosso padrão de vida, de conduta, de fé. Nós vemos, portanto, que não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam essa doutrina. Em outras palavras, trazer um significado diferente para o que a Bíblia ensina, para adequar o que a Bíblia diz com o que as pessoas querem, para juntar as pessoas que não estão agindo conforme a Bíblia, para que elas possam ser agregadas à igreja. Por quê? Isso é um problema. Porque essas pessoas não vão servir a Deus de verdade. Nós não temos que adaptar a Bíblia a nós. Nós é que temos que nos adaptarmos ao que está direcionado pela palavra de Deus. Nós vemos aqui, eu deixei grifado também nossa lição, que o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores. Resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Terceiro e último subtópico, batalha espiritual. Nós vemos que todos os que foram salvos em Cristo travam essa batalha diariamente neste mundo. A Bíblia nos deixa claro que Satanás, conforme o texto bíblico, 2 Coríntios 4:4, 1 João 5:19, nos deixa entender que o Deus deste século é o diabo, é Satanás. E o mundo jaz no maligno. O mundo, no que diz respeito ao sistema mundano, ele jaz no maligno, ele está no maligno, ele é dominado pelo maligno. O diabo é o Deus deste século, no sistema de mundo, de sistema, no sentido de sistema mundano de pecado. Né? Então nós vemos que a Bíblia nos alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os
demônios, conforme Efésios 6,12. A nossa luta é contra as forças espirituais da maldade. A nossa luta é contra a ação do mal, contra a ação do inimigo. É uma batalha espiritual diária que nós travamos e que nós precisamos estar alertas, sabendo que isso é muito sério, que nós precisamos estar renovados espiritualmente, que nós precisamos estar ligados em Deus, precisamos estudar atentos na palavra de Deus, precisamos estar vivos espiritualmente, precisamos estar firmados em Deus, em comunhão com o Senhor, buscando intimidade com Deus, para estarmos atentos contra os ataques dos inimigos, para com os seus servos, para com os servos do Senhor, para com a sua palavra, para contra tudo relacionado a Deus. Então, para concluirmos, apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo, conforme 2 Coríntios 4,16. Então, para fecharmos, nós cristãos necessitamos de renovação do nosso interior todos os dias. Só assim nós poderemos enfrentar tanto o poder do pecado, enfrentar o poder do pecado e do mal. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue abençoando a tua família, abençoando a igreja, abençoando o trabalho de escola dominical em todo lugar. Breve estudaremos sobre cultivando a convicção cristã. Continue orando por nossa vida, por este canal, EBD com Eduardo. Inscreva-se se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, deixe um comentário e nos ajude a divulgar para que mais pessoas tomem conhecimento e juntos possamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. A paz do Senhor, Deus continue abençoando a cada um, em nome de Jesus.